Maravilha, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Vamos para a lição número 11, quase finalizando o trimestre. Quem me ajuda com o título da lição e o verso? Me escutam os... Lição 11. Enganos do tempo do fim. Verso para memorizar. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Segundo Coríntios 11, 14 e 15. A lição número 11, ela fecha um ciclo de 3 lições que vem abordando, de alguma maneira, a construção do engano, ou a maneira como o processo do engano nessa temática da vida eterna, morte, ressurreição, vem sendo, de alguma forma, modificada, adulterada, migrada para outros conceitos a partir das aplicações de Satanás, seguindo aí o percurso da história do pecado. A lição propriamente dessa semana, que a gente vai entrar, foca para o tempo do fim, o tempo em que vivemos, como que todas essas adulterações ao longo da história culminam naquilo que é a resolução do problema do mal e a forma como Deus prevê a finalização dessa história na vinda de Cristo e nas manifestações últimas do processo que antecede a vinda de Jesus. Ou seja, de que maneira Satanás pretende atuar ou de que maneira Satanás vai agir para criar elementos de contraposição à verdade nessa fase peculiar da história, nessa fase específica da história. O que é interessante observar na lição dessa semana é que ela segue um fluxo de algumas áreas temáticas onde a gente encontra o digital de Satanás nessas adulterações, nessas modificações do modelo. A primeira das coisas que a gente vai ser chamado a atenção na lição dessa semana é a questão do miticismo, ou a questão da visão mítica de mundo. Se a gente observar ao longo da história, estudando história ou filosofia, tanto faz a disciplina, a gente vai perceber que ao longo do tempo a humanidade foi criando ou abordando essa questão religiosa a partir de algum tipo de construção, mas o fato é que a humanidade foi criando formas diferentes de crença, formas diferentes de prática religiosa, e elas estão ancoradas em uma visão, a maior parte delas, em uma visão mítica de mundo. O que significa uma visão mítica? Essa abordagem de mitos versus a realidade, e, ao mesmo tempo, a expressão miticismo, que envolve tanto o conjunto ideológico por trás de um mito ou de uma construção mitológica, como também envolve uma visão espiritualizada da realidade. Tanto uma quanto a outra, na realidade, essa questão do miticismo é bem mais ampla e complexa do que só uma ou outra abordagem, é uma conjunção de abordagens. O fato é que quando você constrói uma visão mítica de mundo, uma visão mítica da realidade, você parte do mundo real para um mundo ficcional. Para a gente que vive no século XXI, isso é bastante nítido em função dos mitos ou dos elementos míticos presentes principalmente no entretenimento do nosso século. O entretenimento da nossa época, ele é recheado de elementos de miticismo, como se a gente revisitasse as lendas antigas de alguma forma, repaginasse essas lendas com mais aspectos ficcionais do que só as lendas, até porque o objetivo do entretenimento não é necessariamente defender o miticismo ou defender uma apologia religiosa, mas ele bebe nessa fonte, uma vez que é uma fonte milenar. Durante muitos anos, a humanidade acreditou em elementos mitológicos e vem acreditando em elementos mitológicos. O fato é que você abordar isso no entretenimento moderno já tem um marketing pré-estabelecido, o que significa que você ganha terreno muito mais facilmente. Uma vez que a mentalidade humana tende a esse modelo mítico de apropriação da realidade, é mais fácil vender a ficção, é mais fácil abordar com a ficção o mundo em que vivemos do que fazê-lo
pelo ponto de vista da realidade. Dentro dessa característica específica do modelo miticista, a gente tem propostas de solução dos problemas universais, principalmente no que diz respeito ao conflito do bem e do mal, que caminham basicamente em duas direções: a direção da vitória dos grandes heróis ou a direção do equilíbrio entre o bem e o mal como forças na realidade do próprio universo e que devem persistir em equilíbrio. Tanto faz uma ou outra abordagem que o miticismo tem, ou seja, tanto faz uma abordagem mais voltada para a filosofia oriental ou uma abordagem mais ocidentalizada do miticismo, o fato é que os elementos de solução do problema do mal são elementos ficcionais. Como tais, eles constroem as expectativas humanas. E essa é uma parte interessante da visão mítica. A visão mítica, ela, por ser uma construção humana, atendendo às expectativas emocionais humanas, elas parecem mais aderentes à vontade do ser humano do que as doutrinas bíblicas, que de alguma forma colocam o ser humano como mal, com uma necessidade de transformação frente a um bem determinístico externo que está na pessoa de Deus. E isso, não raras vezes, soa ruim para alguém que desenvolveu ao longo do tempo uma perspectiva de autossuficiência frente à vida, uma perspectiva de autocomando ou de autopoder e que não quer abrir mão disso. Daí a dificuldade que muitas pessoas têm de abrir mão da sua autonomia aparente ou da sua independência aparente para ser dependente de um Deus. Há muita gente que não vê isso com bons olhos e exatamente por não ver isso com bons olhos busca soluções para o problema do bem e do mal latentes na vida humana em outro tipo de abordagem. E óbvio que nas intenções de Satanás por trás desses modelos vem a condescendência, que normalmente está atrelada aos modelos míticos de alguma forma. Ou seja, em nenhum dos modelos míticos você tem a bondade absoluta. Ela sempre vai carregada com algum nível de condescendência com o mal que se justifica no fim, que se justifica no fim pretendido. Ou seja, os fins justificam os meios na maior parte das abordagens míticas. Um outro aspecto importante que está atrelado às abordagens míticas é, uma vez que elas são espiritualizações da realidade, elas todas se baseiam em um fundamento principal, que é a dualidade material-espiritual. Ou seja, os seres existentes, humanos e outros, são seres duais, ou seja, seres que carregam dentro de si uma área imaterial que é persistente. E em cima desta área imaterial se constroem a maior parte dos mitos, seja no sentido da transcendência do ser humano para um novo plano ou uma nova condição, seja no sentido da ascendência desse ser humano para um plano superior, algo que é até aderente à Bíblia, quando a gente pensa no processo de transformação que nos leva ao mundo da perfeição. Porém, diferente do modelo bíblico, em que essa ascendência se dá por uma ação direta de Deus no processo final da história, no mundo mítico, essa ascendência se dá por alguma conquista em privado, alguma conquista em particular, e essa conquista permite que eu extrapole a prisão do corpo e atinja um novo sentido de vida, um novo formato de existência que é superior ao atual. Dentro dessa mesma perspectiva, a gente tem a forma como Satanás sustenta essas teses. Então, primeiro você tem a grande abordagem, que são os mitos, mas os mitos estão baseados em determinados fundamentos. Então, um dos fundamentos é o dualismo, a forma dual de enxergar a consistência ou a forma estrutural do ser humano e dos demais seres. Um segundo elemento presente na cultura mítica é a possibilidade de eu migrar para um novo estado pós-morte e, curiosamente, esse novo estado pode ser em definitivo ou parcial. Ou seja, eu posso adentrar o mundo dos mortos num contexto definitivo e, a partir daí, migrei de estado, mudei de condição, ou posso simplesmente ter uma experiência de chegar lá perto e retornar porque ainda não chegou a minha hora. A gente tem várias histórias na mitologia com esse tipo de descrição, assim como a gente tem vários filmes na ficção do mundo atual com essa mesma abordagem, de sujeitos que experimentaram
o cruzar da linha para a morte e retornaram à vida. Caprichosamente, a gente também tem situações ligadas a relatos de experiência, principalmente relatos de experiências hospitalares em pacientes de alto risco, terminais ou acidentados, que relatam ter tido uma experiência pós-morte, ou seja, que migraram para um outro estado e retornaram para o estado atual, apresentando aí posturas comuns nesses relatos. Todas essas abordagens costumam ter algo em comum. Uma dessas coisas em comum é a percepção de uma luz no final de um túnel escuro que lhe projeta alguma experiência distinta daquela que é a experiência corpórea humana. Outra coisa bastante interessante é essa sensação de flutuação e retorno, bastante comum na maior parte desses relatos. A grande questão por trás de tudo isso, a gente poderia ficar o resto do dia só lendo e relatando experiências dessa natureza retratadas aí na cultura popular, seja ela na conversa do povo ou nas experiências relatadas em situações de limiar da vida, em hospitais ou acidentes. Mas o fato é que tem algo interessante no meio de tudo isso. Toda vez que você tem esses retornos, ou aparentes retornos, né, na realidade, de um pós-morte, você não tem, na realidade, uma descrição precisa do que tem do outro lado. Os relatos são similares na experiência. Essa flutuação, esse encontro com a luz, uma sensação de êxtase e um retorno com mais êxtase ainda à condição de percepção de que se está vivo. Mas você não tem, por trás desse fenômeno, uma descrição real, concreta, precisa e até, diria eu, científica, para usar os termos atuais, de como é esse outro lado, exceto uma aparente experiência de fluidez. E a grande pergunta é, ok, imaginando que tudo isso fosse verdadeiro, e alguém cruzou a linha e retornou, qual o sentido desse retorno? É uma primeira pergunta. Segundo, se era tão bom do outro lado porque não se permaneceu ou porque não se tem clareza do que tem lá. Esses elementos são elementos curiosos, uma vez que o número de relatos é muito grande. Outra coisa interessante é, nenhum desses relatos se sustenta de fato com um processo de morte verificável. Mas são experiências pessoais de sensação de morbidade, mas não são relatos técnicos de morte, de fato. A maior parte deles atrelados a coma e não à morte. A grande pergunta é a quem interessa essa abordagem. Aliás, a quem interessaria a tentativa de demonstração de que existe alguma coisa depois, uma vez que todos os relatos apontados por Deus caminham na direção contrária. Outra forma de Satanás sustentar esse tipo de abordagem, e que, de novo, é contrária à abordagem do texto bíblico, afinal, no texto bíblico, a única coisa que a gente encontra a respeito de morte é o processo de que na morte existe ausência completa de conhecimento, percepções, sensações, tudo aquilo que é pertinente ao modelo em vida desaparece no modelo em morte. Portanto, a própria experiência de relatar cruzei a linha e retornei já não é factível. Outra coisa interessante é porque nenhum dos ressurretos, ou seja, nenhum dos sujeitos que passaram por ressurreição, seja com Jesus ou antes dele no Velho Testamento, relatam qualquer sensação, percepção ou experiência pós-morte. Estavam literalmente mortos, voltaram à vida, e a única coisa da qual eles se lembram é antes de morrer, e não o durante. E se a gente considerar que esse durante, para alguns dos sujeitos, foram horas e para outros foram dias, como é o caso de Lázaro, com 4 dias ele teria bastante coisa para contar, afinal de contas, 4 dias vezes 24 horas, você tem bastante tempo de experiências para relatar. E, no entanto, o retorno dele aparece como uma nulidade completa do período pós-morte.
E, nesse caso, a gente teria um atestado direto de alguém que, de fato, morreu. Foi sepultado e já estava decompondo. Outra forma de sustentação de modelos mitológicos é a abordagem de que a vida é um ato contínuo de experiências que vão retornando em um ciclo, que pode ser um ciclo de crescimento, um ciclo de decréscimo, um ciclo de castigo, não importa qual dos modelos a gente use como estrutura mitológica, mas essa sequência de processos, de ciclos de vida, seja na filosofia hindu, seja na filosofia oriental, seja nas abordagens ocidentalizadas desse mesmo fenômeno chamado de reencarnação. O fato é que a abordagem aqui é mais complexa ainda em relação ao texto bíblico, porque no que diz respeito à reencarnação, o que passa a existir é o fato de que pessoas diferentes em diferentes épocas do tempo são a mesma pessoa. E esse é o sentido da reencarnação. É como se o elemento corpóreo fosse novo, a carcaça fosse nova, mas o núcleo é velho. E esse núcleo velho vai revivendo experiências, e esse reviver das experiências não guarda memória das experiências pregressas em algumas das filosofias. É como se você literalmente zerasse a conta, nascesse de novo num novo invólucro, seja ele humano, animal ou qualquer outra forma de reencarnação, vivesse de novo mais um ciclo, para mais um nível de experiência e acúmulo. E aí tem algumas coisas que soam esquisitas. Se eu não tenho a memória do tempo pregresso, como é que é possível um processo evolutivo, uma vez que eu estou sempre zerando a conta e tendo que aprender tudo de novo? Por sua vez, se eu disser que existe memória do período antigo, então a reencarnação passa a não ser só um processo de desenvolvimento, mas um processo de repetição da vida, ou seja, o número de vidas existentes no universo é limitado. Ele não aumenta de tamanho, ele vai sempre limitado à quantidade de almas pré-existentes, que é um outro problema. Ou seja, para cada uma das abordagens, sempre existem pontas soltas que, de alguma forma, caminham na mão contrária dessas sustentações. O processo da reencarnação, ele se molda de várias maneiras diferentes e ele adentrou o modelo do cristianismo, por mais incrível que isso possa parecer, em uma das vertentes espiritualistas modernas, que na realidade é uma junção do cristianismo com o misticismo e a estrutura do paganismo antigo, que é o espiritismo moderno, principalmente o kardecista, que aborda e crê na existência de Jesus, aceitam a Bíblia como um livro de referência importante, mas abordam essa questão da vida como um processo contínuo de ciclos de reencarnação, até que eu consiga romper com o corpo e viver só na fase espiritual pelo resto da eternidade. E aí teria atingido o zênite da sua competência em termos de perfeição, até, num processo final, poder se igualar ao primeiro de todos esses sujeitos e mais elevado de todos eles, chamado Cristo, que é simplesmente mais um destes reencarnados que evoluiu primeiro. Todas essas descrições, como eu falei, independente de qual modelo filosófico a gente adote, elas carecem de uma mesma questão inicial, que é, afinal de contas, Deus existe ou não, e se existe, qual é o seu papel no universo? Ele é absoluto ou não é? Ele é o que a Bíblia descreve dele enquanto poder absoluto, ou ele é simplesmente uma descrição relativizada de um poder que permeia todas as criaturas no universo, ou todos os seres no universo? Porque até aí a questão da criatura já seria uma situação também impossível, porque se não há Deus, as criaturas também não fazem sentido, são todos parte emanada desse Deus. Dessa maneira, a Bíblia vai sendo, de diversas formas diferentes, solapada em seus fundamentos. Uma outra área de apresentação e sustentação das teses originais de Satanás é a forma de ver ou antever o futuro, usando aqueles que morreram como forma descritiva do que vem por aí. E aí você tem diversos elementos que se juntam ao miticismo antigo, como a cartomancia, a necromancia,
elementos de antevisão do futuro ou de contato com um mundo paralelo ao nosso, que é o mundo imaterial, como se esse mundo tivesse acesso a coisas, competências e verdades que nós não temos, o que é aderente ao modelo bíblico nesse aspecto. Afinal de contas, vivemos num plano carnal, fruto do pecado, e sabemos que existe um conflito que vai para além do mundo material que conhecemos, que é o mundo onde Deus está e os seus anjos habitam, enquanto formato espiritual na abordagem bíblica. O único detalhe é que esse espiritual da abordagem bíblica não é etéreo, ele é real, ele é concreto e ele interage de forma direta conosco a partir de paradigmas estabelecidos que não variam. Na proposta de Satanás, essa área toda escondida, chamada de espiritual, ela não só é misteriosa em vários dos seus aspectos, mas ela é volátil em muitos dos seus termos. Nesse formato do contato com os mortos, obviamente aqui a gente tem um contraponto direto com a Bíblia, no sentido de que a Bíblia vai renegar qualquer tipo de abordagem nessa direção, além de chamar isso de abominável a Deus, de rebeldia direta. Mas o fato é que a necromancia e principalmente essa aparição de elementos sobrenaturais sustenta a tese. Afinal de contas, eu não posso chegar para alguém que está no mundo espiritualista, enquanto crença, e dizer para ele que ele não está vendo as coisas que estão lá. Não dá para eu dizer para alguém que está num terreiro, ou que está numa mesa de centro, ou em algum outro lugar onde há manifestações dessa natureza, e dizer que aquelas manifestações foram fruto da imaginação, porque não foram. Elas são reais. O detalhe todo é que quem está por trás dessas manifestações é o problema. E, de novo, a gente passa a ter necessidade de uma base referencial. Qual é a base referencial que valida a verdade do mundo sobrenatural, uma vez que eu sou natural? E aqui a gente passa a ter um problemaço, que é como é que eu valido as fontes? No mundo em que vivemos, se a Bíblia for verdade na forma como a gente a aborda e crê, e se eu consigo pegar essa mesma Bíblia e testar no mundo real e ela se sustenta, então ela passa a ser o paradigma fiel de balizamento desses fenômenos. Afinal de contas, como é que eu sei se um fenômeno teve origem em Deus ou no diabo? Se o poder manifesto é sobrenatural. Eu, como natural, não consigo testar esses dois lugares, e aí eu careço da compreensão da Bíblia para validar qual dos dois tem a fonte correta. E eu só consigo validar isso a partir de uma referência de lei e de testemunho, ou seja, daquilo que já está manifesto entre os profetas que relataram o texto bíblico e a lei de Deus presente nesse mesmo relatório. É isso que me permite validar se alguma experiência sobrenatural tem origem em Deus ou não. Como a Bíblia me descreve que não há nada no mundo pós-morte, exceto pela ressurreição, então qualquer manifestação que advogue contato com os mortos, por si só, ainda que real no sentido visível, tem fonte que não é Deus. Portanto, é uma simulação. Dentro dessa mesma condição, desses mesmos elementos, a gente tem a radicalização de tudo isso, que é a personificação de Satanás e seus anjos em diversas formas. A primeira delas acontece lá no início da história, quando Satanás incorpora uma serpente e se manifesta fisicamente como tal. Mas essa não é a única, ela é só a primeira. É a primeira de uma infinidade de muitas manifestações que daí para frente passam a reger a natureza humana e, principalmente, reger a imaginação humana para a criação de elementos fantasiosos de religiosidade. Eu muito provavelmente teria que acreditar que boa parte dos contos mitológicos antigos, de alguma maneira, na sua origem, tem fonte em manifestações ou personificações de Satanás. E isso tem sido regularidade no tempo, nas diversas formas e origens da cultura religiosa mundial. Não só religiosa no sentido formal, mas filosófica, ideológica, de maneira geral. Ou seja,
Satanás se personifica, assim como seus anjos, para interagir com os humanos e sustentar essas estruturas mitológicas. É interessante porque ele faz isso de múltiplas maneiras. Na forma de um anjo, na forma de um ser humano que morreu, na forma de um animal, na forma de um monstro, na forma de algum ser desses que constroem o imaginário da mitologia, no caso do Brasil, vários deles, Boitatá, Saci, vai por aí afora, nas estruturas nórdicas, as suas múltiplas apresentações de divindades e assim por diante. Não dá para a gente acreditar que todos esses mitos tiveram origem pura e simplesmente na imaginação do ser humano. Eles são muito precisos, em alguns casos, para ser só imaginação. Há indicações de que, provavelmente, de fato, são acesso a alguma entidade que conheça parte ou todo da verdade, que lhes revelou, de alguma maneira, a construção disso. Porque a lógica da construção do mito é muito precisa para ser simplesmente a criatividade. Não que o ser humano não seja criativo, mas não me parece ser só isso. Até porque a gente tem relatos em outras áreas de pensamento religioso ou filosófico cuja origem foi revelação sobrenatural. A própria condição do surgimento do espiritismo moderno, na versão kardecista do espiritismo. Ou, por exemplo, culturas também espiritualistas, como a cultura mórmon ou outras, têm origem em representações que são sobrenaturais. O que significa que, de alguma forma, a gente tem, de fato, a atuação daqueles que, de alguma maneira, tentam contrapor a verdade bíblica original de Deus, fazem isso de maneira pessoal. E é interessante porque nessas múltiplas apresentações, ou seja, Satanás se apresentando como um monstro ou como um anjo, como alguém muito mau ou como alguém muito bonzinho, ele consegue adeptos de todas as frentes. É como se ele tivesse um cardápio bastante variado para que cada um encontrasse o portfólio necessário para aquilo que está buscando na sua questão mais íntima enquanto crença. Percorrer esses elementos vai ser o nosso transcurso do estudo dessa semana, e todos eles se amarram em uma questão básica. Satanás entende o que está acontecendo no plano da redenção, ele encontra meios de adulterar esses conceitos primários, cria um portfólio variado de crenças que me permitam o distanciamento de Deus, a descrença da dependência dele e, principalmente, a ilusão de que eu, como ser, sou perene e eterno, e isso fecha um ciclo de enganos, de mentiras, de dificuldades, que, de alguma forma, no tempo do fim, vão sustentar algumas das questões importantes desse tempo. Entre essas questões, a confusão entre a manifestação do Espírito Santo, algo que é previsto para a conclusão da obra e que já foi feito na primeira versão no Pentecostes. Satanás prepara um contraponto disso. Vem trabalhando ao longo do tempo uma contrafação disso a partir do pentecostalismo moderno e de outras manifestações sobrenaturais. A vinda de Jesus tem como ponto de antagonismo a própria manifestação de Satanás tentando imitar a vinda de Cristo ou imitar sua presença no mundo. As abordagens de intervenção sobrenatural de Deus com a proteção dos anjos ou mesmo com a questão das profecias têm sido manchada com falsos profetas, falsas abordagens que vão se intensificando conforme a gente vai se aproximando do fim da história. Portanto, em paralelo ao mundo de Deus, vem sendo construída uma contrafação que vai se intensificando. E no momento crucial da história, todo esse engano disponível levará muitas pessoas a desistir do evangelho real por achar que o preço é muito alto. E esse é o perigo das abordagens que Satanás apresenta no mundo, porque elas normalmente têm caminhos mais curtos para o céu ou caminhos mais curtos para a redenção e felicidade do que os caminhos propostos por Deus. Ou seja, parece ser mais fácil ir pelo caminho da concretude dos modelos de Satanás do que ir pelo caminho da obediência, resignação e reconhecimento da soberania de Deus, como proposto na Bíblia. E esse vai ser o nosso enredo para reflexão durante essa semana. Continuando depois, na semana que vem, com um olhar para
toda a construção da cosmovisão bíblica. Espero que tenham uma boa semana, um bom estudo, e nós nos vemos na próxima semana para a revisão de tudo isso. Vamos orar? Querido Pai que está no céu, te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para recapitularmos e estudarmos a lição e os temas relevantes ao redor dessa questão principal que é a vida eterna. Te pedimos a iluminação do Espírito para que durante o estudo da semana possamos ampliar essa compreensão, aprofundar o conhecimento da Tua Palavra e principalmente fortalecer a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. É o que lhe pedimos por Ele. Amém.